Olá pessoal, nossa 44ª aula hoje, né? E o assunto de hoje é integrais trigonométricas. Nessa aula nós vamos ver, né, como é possível resolver integrais que envolvem aí funções trigonométricas, utilizando basicamente regra de substituição, né, e algumas identidades trigonométricas que vocês já conhecem. Vamos lá! Bom pessoal, nessa aula de hoje, né, sobre integrais trigonométricas, né, nós vamos começar com uma pergunta, né? E a pergunta é a seguinte: olha, como calcular a integral, né, de seno elevado a m de x vezes cosseno elevado a n de x dx com m e n pertencente aos naturais? Para responder a essa pergunta, nós vamos dividir a nossa análise em três casos. O primeiro caso aqui é o caso onde n é ímpar, n é da forma 2k mais 1. Nesse caso, a nossa integral, então, vai ficar da seguinte forma: integral de seno elevado a m de x vezes cosseno elevado a 2k mais 1 de x dx. Né? Onde nós temos aqui cosseno elevado a 2k mais 1, nós vamos separar, né, em cosseno elevado a 2k, que eu posso escrever assim, ó, cosseno ao quadrado elevado a k, vezes o cosseno. Né? Se vocês observarem bem, né, esse produto que aqui está é igual a cosseno elevado a 2k mais 1 de x. Tá? Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso pelo seguinte motivo. Ó. Porque aqui onde aparece cosseno ao quadrado, nós conseguimos reescrever, né, como sendo 1 menos seno ao quadrado. Então, tudo que está aqui, olha, nós conseguimos deixar em função de seno, e nós sabemos que a derivada do seno é cosseno. Então, nós podemos, nesse caso, né, fazer uma mudança de variável aí, né, aplicar a regra de substituição, chamar u de seno x. Chamando u de seno x, nós vamos ter du igual a cosseno x dx. E aí, a nossa integral aqui, né, vai ser dada por integral de u elevado a m vezes 1 menos u ao quadrado, né, elevado a k, du. Então está aqui, integral de u elevado a m vezes 1 menos u ao quadrado elevado a k, du. Então sempre, né, que nós temos aqui uma potência de seno vezes uma potência de cosseno, e esta potência do cosseno é uma potência ímpar, nós podemos aplicar esse raciocínio. Né? Nós vamos, né, pegar aí essa potência ímpar de cosseno, desmembrar aí, né, deixando um cosseno separado. Aí, próximo passo, né, é aplicar a relação cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. Deixo tudo aqui em termos do seno, né, e o que sobra aqui é cosseno x dx. Daí nós fazemos essa mudança, u igual a seno, e fazendo isso, né, nós caímos num problema de integrar um polinômio aqui. Integrar um polinômio a gente sabe que é simples. Bom, o segundo caso é o caso onde m é ímpar, né? M é da forma 2k mais 1. Nesse caso, a nossa integral vai ser dada por integral de seno elevado a 2k mais 1 de x vezes cosseno elevado a n de x dx. Aqui nós vamos fazer algo parecido com o que nós fizemos no primeiro caso, né? Mas utilizando aí a potência ímpar do seno. Então, nós vamos escrever seno elevado a 2k mais 1 de x como sendo seno elevado a 2k vezes seno, e aí esse seno aqui eu já vou deixar separadinho, né? Aí aqui seno elevado a 2k é seno ao quadrado elevado a k, seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado, né? Então aqui vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado elevado a k, cosseno elevado a n, vezes seno de x aqui dx. E agora, então, ó, veja que tudo que está aqui, ó, né, depende do cosseno. E a derivada do cosseno a gente sabe que é menos o seno. Né? Então, como nós temos aqui seno x dx, vai dar para organizar tudo. Né? Então, nós vamos fazer u igual a cosseno. O du é menos seno x dx. Então, seno x dx é menos o du. E aí nós vamos ficar aqui com 1 menos u ao quadrado elevado a k vezes u elevado a n, né, que multiplica menos du. Então está aqui, u elevado a n vezes 1 menos u ao quadrado elevado a k, né, tudo isso multiplicando menos du. Novamente nós vamos cair aqui
né, na integral de uma função polinomial. Isso aqui é bem simples de se fazer. Aí a gente integra esse polinômio para obter o resultado desejado. O terceiro caso é o caso mais complicado, né? O caso onde m e n são pares, tá? E aí, nesse caso, não tem uma regra assim tão clara como nos dois primeiros. A ideia aqui é tentar utilizar nessas identidades trigonométricas que eu coloquei aqui para vocês, para tentar, né, de alguma maneira, simplificar a nossa integral. Observe, por exemplo, né, que essa identidade aqui, né, ela reduz aí a ordem da potência que nós temos da função trigonométrica. Nós temos um seno ao quadrado, né? E aí, quando nós aplicamos, aqui aparece um cosseno, mas cosseno elevado a 1, né? Que é melhor de integrar do que um seno ao quadrado, né? Essa aqui é a mesma coisa, né? Nós trocamos um cosseno ao quadrado por algo aqui, né, que vai depender de um cosseno elevado a 1. Então, nós também conseguimos reduzir aqui a ordem da potência, né? E aqui nós transformamos um produto aqui, né, de um seno por um cosseno, numa expressão dependendo do seno, tá? Então, o terceiro caso, a gente não tem uma regrinha mágica como nos dois primeiros, mas podemos tentar utilizar, né, uma dessas identidades para simplificar um pouco mais a nossa vida. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Determine a integral de cosseno ao cubo de x dx. Né? Então, nesse caso, nós vamos escrever cosseno ao cubo como sendo cosseno ao quadrado vezes cosseno. Onde tem cosseno ao quadrado, nós vamos escrever como sendo 1 menos seno ao quadrado. E agora, tudo que está aqui depende de seno, né? E a derivada do seno a gente sabe que é cosseno. Então, vou fazer u igual a seno x, o nosso du vai ser cosseno x dx. Então, na integral de 1 menos seno ao quadrado de x vezes cosseno x dx, vai ser integral de 1 menos u ao quadrado du. Né? Integral de 1 du é u, né? Menos a integral de u ao quadrado du, que é u ao cubo sobre 3, mais constante, onde u aqui é seno x. Então, vou ficar com seno x menos seno ao cubo de x sobre 3, mais constante. Portanto, a integral do cosseno ao cubo, né, vai ser seno x menos seno ao cubo de x sobre 3, mais constante. Tá? Então, esse é um caso onde nós tínhamos uma potência ímpar do cosseno. Então, nós estamos aí, né, de acordo com o que nós vimos aqui, no primeiro caso, né, potência ímpar do cosseno. Bom, vamos continuar então. Vamos passar ao segundo exemplo, né? E no segundo exemplo aí, nós vamos aplicar o segundo caso que nós vimos. Nós temos aí integral de seno à quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x dx, tá? Então, nós vamos reescrever aí o seno à quinta como sendo seno à quarta vezes seno. Então, já separei um seno lá no final, né, para a nossa mudança de variáveis. E seno à quarta eu vou reescrever como sendo seno ao quadrado ao quadrado. Aqui, né, seno ao quadrado, nós sabemos que é 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado, vezes o seno que eu tinha deixado separado ali. Né? Então, veja, tudo agora está dependendo do cosseno e a derivada do cosseno é menos o seno. E eu deixei um seno separadinho aqui. Tá? Então, fazendo u igual a cosseno, o nosso du vai ser menos seno x dx, né? E, portanto, né, essa integral aqui vai ser dada por menos a integral de 1 menos u ao quadrado, lembrando que esse menos aqui é daqui, ó, porque du é menos seno x dx. Então, seno x dx é menos o du. Né? E o que apareceu aqui dentro é devido à nossa mudança aqui, u igual a cosseno. 1 menos u ao quadrado, está aqui, vezes u ao quadrado. Bom, se a gente faz essa conta, nós vamos chegar em u ao quadrado menos 2u à quarta mais u à sexta. É um polinômio de grau 6, nós integramos facilmente. Então, integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Integral de u à quarta é u à quinta sobre 5. Integral de u à sexta é u à sétima sobre 7.
mais constante, porque nós estamos com uma integral indefinida, e eu tenho que lembrar agora de voltar, né, para a variável original, que é x. Então, onde tem u, eu vou colocar cosseno, né, e aí nós concluímos que a integral de seno à quinta vezes cosseno ao quadrado é menos o cosseno ao cubo sobre 3, menos 2 cosseno à quinta sobre 5, mais cosseno à sétima sobre 7, mais constante. Terceiro exemplo, né? Aí nós temos o nosso terceiro caso. Nós queremos determinar a integral de 0 a π de seno ao quadrado de x dx. Então, nesse caso, nós vamos utilizar a relação seno ao quadrado igual a meio de 1 menos o cosseno 2x. Utilizando essa relação, né? Então, nós vamos ficar com meio da integral de 0 até π de 1 menos cosseno 2x dx. Integral de 1 dx é o próprio x. Integral do cosseno de 2x, né, é meio do seno de 2x. Tá? E aí, então, nós avaliamos aqui, né, em π, subtraímos isso aqui avaliado em 0, e aí é fácil ver que o resultado final, né, será π sobre 2. Bom, uma segunda perguntinha que nós queremos responder nessa aula é a seguinte: ó. Como calcular a integral de tangente elevado a m de x vezes secante elevado a n de x dx, com m e n, né, sendo números naturais. Né? Como antes, nós vamos dividir a nossa análise em alguns casos. O primeiro caso é o caso onde n é da forma 2k para k maior ou igual que 1. Tá? Ou seja, n é par. Né? Bom, nesse caso, nós vamos fazer o seguinte: ó, integral de tangente elevado a m vezes secante elevado a 2k, né? Nós vamos escrever da seguinte maneira: secante elevado a 2k, eu vou reescrever como sendo secante elevado a 2k menos 2 vezes secante ao quadrado. Tá? Então, secante elevado a 2k menos 2 vezes secante ao quadrado é secante elevado a 2k. Ok. E aí, secante elevado a 2k menos 2, a gente pode, né, escrever assim: a secante ao quadrado elevado a k menos 1. Ok, por que eu fiz isso? Porque eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Está separadinho aqui. E eu sei também que secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, veja, eu consegui deixar toda essa parte aqui em termos da tangente, e eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Eu deixei separadinho aqui. Então, nós vamos fazer u igual a tangente, du é secante ao quadrado de x dx, portanto, né, a integral de tangente elevada a m vezes 1 mais tangente ao quadrado elevado a k menos 1 vezes secante ao quadrado de x dx vai ser integral de u elevado a m vezes 1 mais u ao quadrado elevado a k menos 1, está aqui, du. Novamente, nós caímos num polinômio, e aí é só integrar esse polinômio para obter aí o resultado desejado. No segundo caso, nós temos m igual a 2k mais 1, tá? E n maior ou igual que 1. Bom, nesse caso, né, nós vamos reescrever a nossa integral da seguinte maneira: a integral de tangente elevado a 2k mais 1 de x vezes secante elevado a n de x dx vai ser igual a integral de tangente elevado a 2k vezes tangente. Tá? Então, eu deixei uma tangente separada lá no final. E vou fazer a mesma coisa com a secante. Secante elevado a n, eu vou reescrever como secante elevado a n menos 1 vezes secante. Está aqui. Tá? Bom, agora, né, tangente elevado a 2k, né, é tangente ao quadrado elevado a k. E tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Então, vou ficar com secante ao quadrado menos 1 elevado a k, vezes secante elevado a n menos 1, vezes secante vezes tangente de x. Observe vocês que toda essa parte que eu estou destacando aqui só depende da secante. E a derivada da secante é secante vezes tangente. Então, está tudo organizado aí para que nós possamos fazer essa mudança aqui. Olha. Nós vamos fazer u igual a secante de x. Nosso du é secante vezes tangente de x, né, dx. Então, a integral, né, de secante ao quadrado de x menos 1 elevado a k
vezes secante elevado a n menos 1 de x, vezes secante de x, vezes tangente de x dx, vai ser reescrita como sendo integral de u ao quadrado menos 1 elevado a k, vezes u elevado a n menos 1, du. Novamente um polinômio, e aí nós podemos integrar tranquilamente. Bom, vamos ver exemplos então, né? Determine a integral de tangente à sexta de x, vezes secante à quarta de x dx. Nesse caso, como nós temos uma potência par aqui de secante, né, nós vamos reescrever essa integral como sendo integral de tangente à sexta, vezes, né, secante ao quadrado, vezes secante ao quadrado, né? Então, eu separei aqui no final uma secante ao quadrado, e a ideia agora é utilizar, né, uma identidade trigonométrica para deixar o restante em termos da tangente. Como nós sabemos que secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, nós deixamos tudo isso aqui em termos da tangente, e como a derivada da tangente é secante ao quadrado, né, nós podemos fazer aí uma substituição, né? Nós vamos fazer aí u igual a tangente de x, nós vamos ficar, né, com esta integral igual a integral de u à sexta, vezes 1 mais u ao quadrado du, né? Isso aqui é a integral de um polinômio aqui, né, de grau 8. Integrando esse polinômio, nós chegamos aí em u à sétima sobre 7, mais u à nona sobre 9, mais constante. E aí nós voltamos para x, né? Lembrando que u é tangente, nós vamos ficar com tangente à sétima sobre 7, mais tangente à nona sobre 9, mais constante. Segundo exemplo, determine a integral de tangente à quinta vezes secante à sétima de x dx. Né? Nesse caso, então, nós estamos no segundo caso, que nós estudamos agora há pouco, e aí nós vamos reescrever essa integral da seguinte maneira: integral de tangente à quinta vezes secante à sétima, né? Vai ser integral de tangente à quarta vezes secante à sexta, vezes secante vezes tangente. Então esse é o caso onde eu separei uma tangente e uma secante, joguei aqui para o final, né? E aí aqui tangente à quarta é tangente ao quadrado, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1, e aí eu deixei tudo que está aqui em termos da secante e separei lá no final secante vezes tangente. Né? Então, fazendo u igual a secante, como a derivada da secante é secante vezes tangente, nós vamos ficar aí com a integral de u ao quadrado menos 1 ao quadrado, vezes u à sexta du. Tá? Esse aqui é um polinômio de grau 10, né? Está aqui dentro. Integrando esse polinômio, nós ficaremos com u elevado a 11 sobre 11, menos 2u elevado a nona sobre 9, mais u elevado a sétima sobre 7, mais constante. Lembrando que u é secante de x, e substituindo aqui, né, nós chegamos no resultado desejado aí para a nossa integral. Bom, vamos ver agora alguns exemplos que não se enquadram na estratégia anterior, né, que nós estávamos abordando. O primeiro exemplo é esse aqui, olha. Determine a integral de tangente de x dx. Né? Nesse caso, como nós sabemos que a derivada da tangente é secante ao quadrado, nós vamos forçar a barra. Nós vamos multiplicar e dividir aí por secante ao quadrado. Nesse caso, veja, isso não é verdade sempre, tá? Esse caso, né, é uma feliz coincidência aí, né? E onde nós multiplicamos por secante ao quadrado e dividimos e tudo vai funcionar. Nem sempre, né, multiplicar e dividir pela derivada do cara que está aqui funciona tão bem assim, mas nesse caso vai dar certo. Então, se fizermos u igual a tangente, du é secante ao quadrado de x dx, e veja, como aqui, né, nós teremos o du, aqui nós ficaremos com u, e secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, então aqui embaixo vai ficar 1 mais u ao quadrado. Então nós vamos ficar com integral de u, né, sobre 1 mais u ao quadrado du. E essa integral aqui é fácil de nós resolvermos, né? Nós vamos aplicar aqui uma substituição, nós vamos fazer v igual a 1 mais u ao quadrado, aí o nosso dv é 2u du, né? Então, u du é metade do dv,
Então, u du é metade do dv, e aqui eu vou ficar com 1 sobre v, está aqui. Integral de 1 sobre v é ln do módulo de v, né? Aí, aqui, eu sei que v é 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado. Esse 2, aplicando propriedade logaritmo, eu posso passar ele aqui multiplicando, então vai ficar 2 sobre 2, que é 1. Então, eu vou ficar com ln do módulo da secante de x mais constante. Então, integral da tangente é ln do módulo da secante mais constante. Um outro exemplo interessante é esse, olha. Determine a integral da secante de x dx. Esse exemplo aqui não é tão trivial, né? É um exemplo onde a gente tem que tirar um coelho muito grande aí da cartola. Nós vamos reescrever essa integral, né, integral de secante, como sendo a integral de secante vezes esse cara aqui. E aqui nós vamos multiplicar e dividir, né, por secante mais tangente. Por que isso? Porque se nós multiplicamos aqui e dividimos por secante mais tangente, e nós fazemos u igual a secante mais tangente, quem que vai ser o nosso du? Vai ser a derivada da secante, que é secante vezes tangente, mais a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, né, dx. Veja que tudo vai se encaixar perfeitamente. Por quê? Né? Porque se você olhar para o numerador aqui, olha, nós temos secante ao quadrado mais secante vezes tangente dx, que é o nosso du. Então, no numerador vai sobrar só o du. Né? E embaixo, secante mais tangente é o nosso u. Então, a nossa integral, que parecia uma integral complicada, né, fica sendo simplesmente integral de 1 sobre u du, que é ln do módulo de u, né, mais a constante aqui. Então, vai dar ln do módulo de secante mais tangente, né, mais a constante. Tá? Óbvio, tá, pessoal? Não se assustem. Aqui, realmente, essa aqui é uma sacada fora do padrão, tá certo? Né? Obviamente, algum dia alguém conseguiu, né, ter essa ideia e hoje nós utilizamos essa ideia, né? Mas a maioria das integrais aí não envolvem sacadas tão geniais quanto essa aqui, tá? Bom, para encerrar essa aula, né, vamos ver aí, né, como é que a gente resolve integrais, onde nós temos aí o integrando como sendo o produto de seno com cosseno, né, ou cosseno com cosseno, tá? Então, para integrar, né, funções que têm essa forma aqui, nós devemos utilizar as identidades trigonométricas que estão listadas aqui a seguir, tá? Então, seno A cosseno B é metade de seno de A menos B mais seno de A mais B. Seno A, seno B é metade do cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B. E cosseno A, cosseno B é metade do cosseno de A menos B mais o cosseno de A mais B. Então, né, se eu tenho, por exemplo, esse primeiro caso aqui, eu vou utilizar essa identidade aqui. Se eu tenho o segundo caso, eu vou utilizar essa identidade. Se eu tenho o terceiro caso aqui, eu vou utilizar essa identidade. Vamos ver um exemplo aqui para a gente encerrar essa aula. Determine a integral de seno de 4x vezes o cosseno de 5x dx. Então, nesse caso, né, nós estamos no primeiro casinho aqui, ó, seno mx, cosseno nx dx, onde o m está valendo 4 e o n está valendo 5, tá? Então, a integral do seno de 4x vezes cosseno de 5x dx vai ser metade da integral de seno de 4x menos 5x, que é menos x, mais o seno de 4x mais 5x, que é 9x. Tá? Aí, nós utilizamos o fato de que seno de menos x é menos o seno x, né? Então, nós vamos ficar aqui com menos a integral do seno x dx, mais a integral do seno de 9x dx. Integral do seno é menos cosseno, com esse menos vai dar mais cosseno, né? Aqui, integral do seno de 9x vai ser menos 1/9 cosseno de 9x. E aí nós chegamos no nosso resultado aqui, tá? Então, nós vimos aí, nessa aula de hoje, uma série de integrais trigonométricas
né, e a gente pode aplicar as técnicas dessa aula para resolver essas integrais. Eu vou ficando por aqui, né, e a gente se vê na próxima.